Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e agradeço pela companhia de vocês em mais um programa. Nessa edição, você vai ver como estão as discussões em torno das mudanças no IOF e as possíveis consequências disso para o crédito rural. Também traremos informações sobre exportação de carne bovina e sobre uma calculadora para contabilizar o risco climático da sua propriedade rural. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então não saia daí, porque o Hora H do Agro já está no ar. A alta do imposto sobre operações financeiras está movimentando o mercado e, claro, setores dentro do agronegócio. Recentemente, o PL, o Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, para questionar os decretos do governo que mudam as alíquotas do imposto que é conhecido como IOF. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do caso e o Hora H do Agro conversou com especialistas em busca de entender os impactos dessa mudança para o agro. A gente vai ver na reportagem da Camila Yunis. Enquanto o governo está às voltas com a taxação do IOF, o mercado aguarda desdobramentos. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a alta será mantida até a aprovação de uma nova solução. O IOF é um imposto federal que incide sobre operações financeiras, como crédito, câmbio, seguro, títulos ou valores mobiliários. Após o anúncio, entidades têm se posicionado contra a elevação. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, junto de outras confederações, assinou um manifesto contrário à medida do governo federal. No texto, as entidades afirmaram que a decisão gera imprevisibilidade e aumenta os custos para produzir no país e que encarece o crédito para empreendimentos produtivos, aumentando a carga tributária do IOF sobre empréstimos para empresas em mais de 110% ao ano e, ao mesmo tempo, expõe assimetrias. Segundo o balanço, os custos das empresas e dos negócios com operações de crédito, câmbio e seguro serão elevados em 19 bilhões e 500 milhões de reais para este ano, sendo que para 2026 o aumento de custo pode chegar a 39 bilhões de reais. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meirelles, diz que a elevação impacta toda a cadeia produtiva do agronegócio. Todo esse processo cria-se realmente uma condição muito complexa. E no setor agrícola envolve todo o processo. Você vê, o governo está aumentando de 1,88 para 3,95. Se você tira 10 mil reais, por exemplo, só para que você possa ter uma facilidade de entendimento, você pagaria 1,88. Você passa para 3,95. Você imagina o valor que isso ocorrerá na cadeia produtiva. Quando você tem insumos, quando você compra máquinas e equipamentos com novas tecnologias, tudo isso está globalizado em dólar. E aí a cadeia produtiva é afetada tremendamente. Segundo especialistas, o principal impacto é na logística, que envolve o agronegócio. Isso porque o valor do frete marítimo deve aumentar 8 vezes e o setor depende das exportações e importações. Consequentemente, as empresas terão de repassar esses custos. O economista e CEO da LX, Lucas Moreno, ressalta que o aumento compromete a competitividade e reduz as margens dos produtores. Quando a gente fala de exportação, principalmente, ou de importação, essas commodities estão lastreadas na bolsa, os preços, Então a gente está competindo com o mundo. Então é o mesmo preço para nós e para o americano que não tem esse IOF. Então eu vejo dificuldades de repassar esse preço. Então eu entendo que isso é perda de margem para o produtor brasileiro. O economista lembra ainda que em um momento que o conflito tarifário entre China e Estados Unidos mobiliza as peças do xadrez internacional, o Brasil deveria se tornar mais atrativo para os investidores. Acho que agora que chegou a hora da gente conquistar mercado por causa dessa questão da guerra tarifária, a gente toma um tropeço desse
de tirar a nossa competitividade ao pouco, né? Possível, assim, o governo acho que vai recuar essa questão dos custos do IOF. Tenho conversado com muitas associações de classes, com a Confederação Nacional das Indústrias também, assim, de novo, como a gente falou, perde competitividade o nosso país no momento em que, teoricamente, a gente é a bola da vez por WO. Para os especialistas ouvidos pela Jovem Pan, o governo precisa adotar outros mecanismos para melhorar a economia, o que poderia acontecer através da contenção de gastos e não por meio da elevação de tributos. Nós vimos na reportagem um pouco das consequências dessas mudanças no IOF. Então, ainda que o governo federal tenha sinalizado trabalhar em novos ajustes no IOF, uma área que merece atenção devido a essa alta é o crédito rural. Isso impacta o acesso e disponibilidade de recursos para todos os setores do agro praticamente. Então, para debater o assunto, nós vamos conversar com Davi Télio, especialista em concessão de crédito no agro, do Terra Magna. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Davi, muito obrigada. A gente já conversou em outras ocasiões, a Terra Magna está sempre de olho nessas movimentações do crédito rural. Então, eu queria começar te perguntando sobre o Plano Safra, que é isento de IOF. Como que a gente está falando, qual que é o impacto disso, olhando para um Plano Safra que vai ser anunciado aí, muito provavelmente no final desse mês, né? É o que todo mundo espera, mas em grande parte do financiamento ali também, a gente tem olhado, o mercado tem olhado, o governo federal também tem olhado para uma questão ali das linhas dolarizadas. Então, fala-se muito do Plano Safra como, né, essa política pública principal ali para financiamento, mas o próprio governo federal tem apostado muito nas linhas dolarizadas do BNDES. Como que fica esse aumento do IOF e até esse momento de incerteza sobre esse imposto quando a gente está falando de Plano Safra e de quando a gente está falando para linhas dolarizadas? Muito obrigada pela sua participação. Bem-vindo. Olá, eu agradeço aí o convite, é uma hora muito propícia para a gente falar a respeito. Existem muitos equívocos, né, quando muita gente analisa os impactos do IOF dentro da cadeia. Existe uma condição de aplicação sistêmica desse IOF dentro da cadeia do agro. Por quê? O IOF não afeta apenas o produtor, ele afeta toda a cadeia de suprimento. Se nós fizermos um simples movimento daqueles produtos de insumos que são importados, aquela empresa que está importando está pagando o IOF mais caro do que ela financia, e vamos concluir que toda a cadeia precisa de capital de giro. Não existe nenhuma empresa, inclusive nem multinacional, que não opera sem o capital de giro. Se a empresa trouxe o insumo, pagou IOF, a indústria que vai produzir vai pagar IOF também no capital de giro para aumentar o custo, a indústria de embalagem também paga IOF, aumenta o custo, as empresas que também trabalham no transporte também têm que captar dinheiro, pagam IOF. Quando chega o insumo na mão do produtor rural, de toda a cadeia sistêmica de que fornece insumos para ele, quer seja diesel, insumos agrícolas, sementes, agroquímicos, fertilizantes, peças e equipamentos, todos estão pagando no sistema o IOF que acaba impactando o produtor. Então, o preço que chega para o produtor rural é muito maior que os R$ 3,95, muito maior. Porque teve uma cadeia que foi subindo, crescendo, e o último preço final foi uma multiplicação de impactos que teve nessa cadeia de suprimentos para o produtor. E aí, finalmente, ele capta dinheiro e paga esses juros com o IOF. Agora, se a gente comparar a extensão disto em relação ao impacto atual que nós estamos tendo em relação ao Plano Safra, que já é esperado pelo mercado, não existe dúvidas que teremos falta e dificuldade de conseguir um espaço no orçamento para um plano rural e já temos uma visibilidade que vai custar mais caro. Imagine esse cenário, juros mais altos, custo mais caro no crédito rural e ainda todo esse impacto do sistema no ambiente que o produtor já está com as margens muito apertadas desde 2023,
imagino que isso pode se transformar nos impactos de produção de alimentos, de venda de alimentos, e indiretamente vai impactar também a inflação local. É uma análise bem interessante, Davi, porque é isso, você estava falando basicamente que o produtor vai sentir na ponta um acúmulo, né, de toda uma cadeia, e vai sentir lá na ponta não só os quase ali 4% que a gente tá falando, como você mencionou. Agora, uma pergunta de mercado, de uma forma básica, para a gente tentar explicar aqui para o nosso público. Não existe também como repassar esse custo, né? Então, o produtor, muitas vezes, ele pode realmente estar arcando com isso do próprio bolso e não tem como repassar, como a gente vê as questões, por exemplo, de acúmulo do varejo, chega na ponta do supermercado, passa para o consumidor final. Nesse caso, o produtor rural é o último elo, entre aspas, da cadeia e não tem como desaguar isso adiante, né? Principalmente aqueles produtores que trabalham com commodities que são comercializadas com as trades, eles não têm muito por onde fugir, né? Porque todo o custo que ele teve da cadeia e ele repassou isso com a trade, o que acontece é que ele tem um preço de mercado que a trade oferece. Olha, o meu preço hoje é este, R$140, eu não pago mais do que isto. A questão é outra, quando o produtor não consegue fechar a conta do valor e custos de insumos para ele versus o preço do que ele está vendendo a commodity, que ainda continua um preço baixo, mesmo com o câmbio que está bem estressado ainda. Então, mesmo assim, o preço não está bom o suficiente para sobrar uma margem. Quais são os impactos que acontecem neste cenário? Em primeiro lugar, o produtor pode tomar a decisão de plantar numa área menor por falta de capital de giro ou por custo elevado, ou ele pode comprar menos insumos porque custou muito caro, ou ele pode investir menos, alguma coisa diminui na vida e na produção do produtor. Qual que é o impacto direto que nós vamos ter? É o impacto nos volumes de produção, pode ter um impacto no volume de exportação de alimentos, o impacto na produção que pode gerar riquezas e divisas para o país, e indiretamente aqueles que sofrem na intermediação dessa produção vai ter um impacto, como por exemplo o milho que nós colocamos para toda a cadeia de ração. Se o milho for impactado para essa venda em relação a todo esse impacto da cadeia de suprimentos com IOF, isso vai para a ração de frangos, bovinos, equinos e todos os tipos de animais que nós dependemos da alimentação. Evidentemente, isso vai no preço. Então, chega um determinado momento que a indústria ou o comprador, quem processa e quem vende o produto, ele vai querer se manifestar, ele vai querer tomar alguma atitude também, porque ele pode ver diminuindo o nível de oferta que ele vai ter desses produtos, porque o produtor não conseguiu investir. Então, hoje, no mercado, nós temos o seguinte ponto muito crucial para decidir. Neste cenário, mesmo sem IOF, mesmo que tivéssemos um plano rural, ainda a margem do produtor é muito apertada. Se ele tirar 5%, 6%, 7%, é muito. Hoje tem produtor que faz a oferta na condição de troca, que é muito comum, ele troca o produto agrícola versus os insumos que ele compra, não está fechando a conta. A quantidade de commodity que ele vai produzir não paga o fertilizante, o agroquímico e a semente. Então ele já começa o jogo no negativo. Como é que a gente coloca isto na cadeia sistêmica, todo esse IOF impactando que talvez na ponta vai chegar a 10%, 12%, 15% para o produtor rural. É muito difícil. Realmente, tanto os políticos, Congresso, governo federal, tem que parar e pensar nisso. A gente está acompanhando porque vamos lembrar aqui a nossa audiência, até para trazer bastante transparência, de que o nosso programa vai ao ar no sábado e existe essa movimentação de que talvez o governo aponte ali outras soluções, aponte outros números para o IOF entre domingo, entre segunda. Então a gente vai continuar acompanhando. Agora,
independente do que for mostrado ali, a gente vê uma elevação de IOF que muito provavelmente vai continuar impactando a cadeia do agro de forma acumulativa, como você está colocando, Davi. O que eu queria entender um pouco é como que ficam também, você falou um pouquinho do Plano Safra, a gente entendeu ali a questão das linhas dolarizadas, você também falou desse mecanismo de troca, né, o barter, então entrar ali com a commodity, ter o fertilizante, e quando a gente está falando das operações de crédito, eu queria entender um pouco quando a gente está falando ali das CPRs, das LCAs, dessas letras, dos créditos em geral. Tudo isso também tem impacto no IOF? Como que eu sei que, óbvio, cada uma dessas letrinhas são de acordo com cada uma das movimentações ali, mas de alguma forma, estes mecanismos financeiros, eles também estão sentindo, já vão sentir um impacto agora? Vai talvez existir uma redução da procura desses mecanismos devido a essa questão do IOF? Essa é a boa notícia, né? Então, do lado das boas notícias, nós temos a situação de que todas as operações que são tramitadas, são exercidas com emissões no mercado de capitais, não existe o impacto de IOF. Então, quando a gente pensa em emitir um certificado de direitos do CRA, né, certificado de recebíveis do agronegócio, quando nós estamos trabalhando com operações de fundos, FDICs, como FIAGROS também, todas as operações que tramitam através do mercado de capitais, envolvendo gestoras ou securitizadoras, não impactam o IOF porque não tem uma operação com transação bancária. Então, somente as operações com transação bancária terão o impacto de IOF, porque é a maneira do que se processa, né, a cobrança de IOF através do desembolso que o banco faz com o tomador. Então, a boa notícia é que o mercado está crescendo, é verdade, eles com muito mais atenção às restrições de crédito por conta da margem do produtor, a preocupação dele, a inadimplência que nós viemos sentindo em 2023 e 2024, o que se espera um alento agora neste ano, com uma outra nova boa produção que tivemos da soja em muitas regiões. Isso ajuda muito e quem sabe teremos um bom milho safrinha vindo pela frente. Então, o mercado está vindo com muita força e a estimativa hoje que do crédito privado ultrapassa R$1 trilhão e aí envolve bancos e mercado de capitais. Mas o grande parceiro momento que surgiu, que é a nossa atividade aqui no Terra Magna, é lidar com o mercado de capitais em apoio ao produtor rural, distribuidor, indústria e cooperativa. Perfeito, Davi, perfeito. Bom, então é isso. Nessa novela do IOF, a gente tem que reparar como é que vão ser aí, então, as negociações de barter, mas olhando de uma forma muito positiva para os CRAs e outras, enfim, vamos continuar acompanhando, porque acho que tem muita água para rolar aí debaixo dessa ponte. Eu espero contar com você em outras oportunidades para a gente ir entendendo mais o setor. Muito obrigada pela participação, viu? Obrigado, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigada. Agora a gente vai falar de meio ambiente. No dia 5 de junho é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela ONU para destacar a importância da preservação ambiental. E essa é uma boa oportunidade para a gente pensar aí a dobradinha agro e sustentabilidade. Para falar de meio ambiente, tem tudo a ver ali também falando de resiliência climática, né? A gente pensa em meio ambiente, pensa em clima. E a resiliência climática nada mais é do que essa capacidade das produções rurais continuarem produtivas, mesmo diante das alterações do clima. Então, pensando nisso, foi lançada essa semana uma ferramenta em que produtores rurais da Amazônia e do Cerrado terão a chance de calcular gratuitamente o risco climático das suas propriedades. Para saber mais sobre isso, nós vamos conversar com o André Andrade. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, que está à frente dessa iniciativa, que está à frente dessa calculadora. Bem-vindo ao Hora H do Agro, André. Muito obrigada pela sua participação. Eu já vou te perguntando o básico. Como que funciona essa calculadora?
quais cálculos que são feitos quando vocês estão dentro da propriedade rural ali, que precisa para calcular e para saber essa questão da resiliência climática da propriedade. Obrigada de novo aí pela participação. Eu que agradeço muito a participação. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente chegou na calculadora, né? Porque tem um pouco de história aí. É rapidinho, prometo. Há algum tempo atrás, 2021, a gente lançou os primeiros estudos, entendendo quais que eram os limites climáticos da agricultura, né? E foi um estudo que foi direcionado principalmente ali na região do Mato Grosso, no Matopiba, e o que a gente viu foi como que o clima ele estava afetando a produção de forma geral para aquela região toda, mas principalmente a nível de município, que era o dado que a gente tinha, e também como que isso estava afetando a probabilidade da gente ter safra e safrinha na região. Porque já estava tendo uma alteração de regime de chuva muito forte na época, a gente teve, talvez o produtor da região vai se lembrar que em 2015, 2016, a gente teve teve condições climáticas bem adversas, então já estava tendo um pouco essa dificuldade de implementar a safra e safrinha na região. Beleza, soltamos esse estudo 2021. Continuamos os estudos. Entrou um novo projeto que a gente está fazendo dentro do IPAM, que ele é o projeto chamado, a sigla dele é Projeto Galo, mas a ideia dele é a gente entender justamente isso que você falou, fazer esse balanço entre uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais resiliente aos efeitos climáticos, uma agricultura que vai conseguir lidar melhor com toda essa variação que a gente já está vendo. 2023 foi uma safra bem complicada, né? Então, a gente começou a entender um pouco mais e a gente viu que a gente precisava de dados um pouco mais finos. Que, novamente, a gente tinha os dados de produtividade do IBGE, que são os dados que são públicos. Então, a gente conversando com alguns produtores da região do Matopiba, a gente conversou, uma coisa de diálogo mesmo, assim. Eles começaram a fornecer para a gente alguns tipos de dados, que foi onde começou toda essa calculadora. Que foram basicamente dados de quê? O que eu estou plantando, quando que eu plantei, quando que eu colhi, qual foi minha produtividade naquele ano. E a partir desse conjunto de dados de 70 produtores, a gente conseguiu fazer modelos mais eficientes, né, mais direcionados, que conseguiram fazer uma predição melhor da produtividade do que aqueles que a gente tinha feito em 2021. E aí a gente chegou, com 70 produtores a gente já conseguiu fazer isso. Então por que agora a gente não expande isso um pouco mais, para a gente tentar realmente pegar toda essa agricultura, desde o Mato Grosso, Matopiba, Pará, Rondônia, né, toda essa região agrícola, para a gente tentar realmente fazer uns modelos melhores que vão falar melhor sobre como que vai ser essa relação da agricultura com o clima nos próximos anos, né? Ótimo. Então veio justamente a ideia. Ótimo, ótimo. É importante ter esse contexto até porque a gente está falando ali de algo que é um processo, como você explicou, vem de 2021. Vocês refinaram, então, essa metodologia, né, esse levantamento de dados. É interessante que você traz essa questão de que me parece que é isso. Tem os dados oficiais do IBGE, mas tem pesquisa de campo, tem conversa cara a cara, né, que faz toda a diferença. O produtor rural a gente sabe que gosta também. Então, explica um pouquinho para a gente, de fato, como que é essa calculadora dentro da propriedade rural, como que isso funciona no sentido de quais que são, basicamente, as informações que vocês precisam levantar e como que vocês cruzam isso para mostrar, olha, sim, a sua propriedade tem um risco climático, ou não tem, ou é numa escala de 0 a 10, vocês dão a nota. Explica um pouquinho para a gente essa prática, por favor. Então, lá em 2021, a gente já conseguiu fazer um pouco dessa questão do risco climático, né? A gente conseguiu ver quais são as condições climáticas que são mais danosas para a agricultura. E a gente sabe que a agricultura, ela tem períodos, dentro do calendário agrícola, a gente tem períodos muito importantes. Por exemplo, as condições climáticas na época do plantio são muito importantes para a soja. Se eu tenho um clima muito árido, se demora a chover, isso vai ter consequências e efeitos lá na frente. Então, o que a gente está pedindo para o produtor é justamente essas com algumas das informações que eu te falei. Qual que é o tipo, né? Qual que é a cultura que você está plantando, quando que você plantou, você faz safrinha, onde é a sua propriedade, porque a partir desse questionário a gente consegue cruzar com informações climáticas que a gente consegue extrair a satélite. Então, a gente consegue cruzar isso com qual foi o histórico de precipitação dos últimos 10 anos. Como que foi a temperatura dos últimos 10 anos? Qual que foi aí a aridez do ar dos últimos 10 anos? A gente consegue fazer esses cruzamentos e, a partir do modelo, a gente consegue entender como que o clima afetou a produtividade numa série histórica e consegue entender como que o clima vai afetar a produtividade daqui para frente também.
Perfeito, a gente está falando basicamente aí de uma geração de dados, né? Dados históricos, dados do momento, para gerar a partir disso uma análise para olhar para possíveis dados do futuro, né? Antes de entrar mais nessa questão dos dados, eu queria fazer então aqui uma explicação para o produtor rural que está assistindo a gente, que tenha se interessado, como que se inscreve, queria entender se entre em contato com vocês, porque tem um número específico de produções rurais ali, de áreas que vocês vão avaliar nesse momento, né? Você falou que começou com 70, agora vocês ampliaram bem esse número, né? Isso, a gente está tentando expandir essa nossa base, porque quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser a calibragem desse modelo, melhor vai ser a calculadora. Melhor a gente vai conseguir falar para o produtor rural quais foram as condições climáticas e quando essas condições climáticas aconteceram, que ou potencializaram, ou foram boas para a produtividade dele, ou foram prejudiciais para a sua produção. Então, por isso a gente desenvolveu esse formulário, que a gente já disponibilizou dentro do nosso site do IPAM, né, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que convida o produtor a dar uma olhada. São informações bem simples, assim, que nem eu te falei, são informações sobre o costume mesmo, o que ele está cultivando, quanto que ele planta, são informações bem tranquilas, e são informações que a gente frisa que vão estar sempre protegidas, né, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, essas informações não vão ser divulgadas. Então, pode ficar bem tranquilo nesse ponto também. Perfeito, perfeito. E aí, então, só para a gente encerrar, eu queria entender um pouquinho também, a gente está falando aí de um momento recém-Dia do Meio Ambiente, queria entender um pouco como que vocês estão indo atrás dessas inscrições, mas mais do que isso também, quem quiser se inscrever, entrar em contato com o IPAM, mas para além disso, como que vocês enxergam a receptividade do produtor rural para isso? Você falou que lá em 2021 vocês estavam no Mato Piba, agora a gente, né, a calculadora aí olha para Cerrado e Amazônia. Qual que é a receptividade do produtor rural? Vocês veem que ele está mais, de fato, receptivo, aberto a fornecer esses dados, ter uma calculadora, ou ainda existe algum tipo de receio, precisa entrar com calma na propriedade e explicar todos os benefícios de também ter esse levantamento de dados? Eu acho que, independente da receptividade, quando a gente está entrando na casa de alguém, a gente sempre tem que estar com muito respeito, né? Porque a gente está entrando num lugar que a pessoa é a casa da pessoa, é o carinho da pessoa. Então, a gente sempre tenta fazer realmente uma conversa. A gente nunca tenta impor alguma coisa, a gente sempre tenta fazer de uma forma colaborativa. Então, dito isso, a receptividade tem sido bem legal, tem sido bem boa, por causa justamente dessa conversa franca que a gente tem, de realmente tentar explicar exatamente quais são os métodos, o que a gente precisa, o que a gente se propõe a falar para o produtor, né? E eu acho que é uma coisa que os produtores já estão percebendo, né? Os produtores rurais, eles estão vivendo o dia a dia. Claro. Então, eles conseguem, eles sabem ver que as condições climáticas já estão começando a ser prejudiciais em alguns anos, mais do que outras, principalmente, né? Então, eu acho que já chega, a gente já está conseguindo ter uma sintonia de conversar e caminhar junto, entendeu? Excelente. Então, acho que isso está sendo bem legal. E aí, depois que esses dados são gerados, vocês vão fazer um banco desses dados? Porque eu estou imaginando aqui como, né, assim, um produtor rural vai abrir esses dados para vocês vão fazer esse risco, vão calcular esse risco climático, devolver essa informação, mas é um dado agora também do IPAM. De alguma forma, vocês pensam em também fazer um banco de dados sobre isso para alimentar uma central, para alimentar uma análise de curto, médio e longo prazo? Não, esse banco de dados que os produtores fornecerem para a gente, ele vai ser utilizado, e aí já é combinado com os produtores, unicamente para essa análise. Ele não vai ser utilizado de outras formas, não vai ser disponibilizado de nenhuma forma. E quando a gente for soltar os resultados, por exemplo, esses dados que eles compartilharam com a gente, eles não vão ser identificados a nenhum nível, né? Então, a gente vai sempre soltar as análises de forma regional, sem evidenciar, por exemplo, a produtividade ou o manejo específico de uma fazenda. Isso nunca vai estar em nenhum momento na nossa divulgação de dados, isso não vai ser compartilhado também não. Ótimo, perfeito. Bom esclarecer, porque é mais um motivo para o produtor rural ficar tranquilo e topar ir atrás do IPAM, topar fazer parte desse projeto de uma calculadora de risco climático. Muito obrigada, André, pelas explicações. A gente vai deixar aqui o site, inclusive, para o pessoal não só ir atrás dessa calculadora, mas conhecer o trabalho de vocês também aí, ipam.org.br. Muito obrigada, André.
E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver previsão do tempo para sua região e como as altas e baixas no agro afetam o PIB brasileiro, então não sai daí. Hora H do Agro. Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou o extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio MAGE vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Em mais uma missão presidencial no exterior, o presidente Lula e o ministro Carlos Fávaro foram para a França receber o certificado de reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Esse é um importante status sanitário que pode abrir novas portas para a exportação da carne bovina brasileira, que só cresce. O Hora H do Agro foi para Mato Grosso ouvir quem está dedicado a apresentar a carne do Brasil para o mundo. A reportagem é da Jaqueline Braz. A China é, atualmente, o principal mercado de proteína bovina do Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o país asiático foi o principal destino da carne brasileira em 2024, com 1,33 milhão de toneladas exportadas. Aspectos como o aumento no consumo do povo chinês e a guerra tarifária com os Estados Unidos podem tornar essa porcentagem ainda maior. No último mês, membros do governo e associações da pecuária estiveram na Ásia e União Europeia para estabelecer um diálogo com autoridades e empresários sobre a qualidade e sustentabilidade da produção brasileira. Nessa viagem foram 23 dias, que a gente saiu e voltou do Brasil. Tivemos nos 2 principais polos que o IMAC trabalha. China, que pega um pouco a Ásia e o Oriente Médio, mas principalmente China, que é exportação, comércio. Então a preocupação deles muito grande com segurança alimentar, segurança sanitária também, mas principalmente com segurança alimentar, aquela questão do chinês se acostumando a comer mais proteína bovina, principalmente, e uma preocupação se a gente vai conseguir acompanhar esse aumento de demanda, Então, eu não só falei que a gente é capaz de acompanhar a demanda, o aumento da demanda, como, aproveitando esse momento de crise tarifária em China e Estados Unidos, falei, inclusive aquela carne que vocês achavam que era mais gourmet que a nossa, que vinha dos Estados Unidos, a gente pode começar a fornecer também essa carne gourmet,
porque os Estados Unidos não vai ter condições de aumentar a produção dessa carne, né, com maior valor agregado. Então a gente quer também ocupar esse espaço nessa organização do OR aí de produção, indústrias frigoríficas, consumidor, China. Então acho que a gente tem que focar muito na China, porque é o grande mercado, é o grande consumo, é onde pode aumentar. Dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, mostram que o Brasil exportou nas 3 primeiras semanas de maio o montante de 173,80 mil toneladas de carne bovina, um equivalente a 899 milhões de dólares. O estado responsável pela maior fatia de exportação é Mato Grosso, com 2,6 bilhões de dólares em vendas externas registradas apenas em 2024, conforme dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado. Contudo, para se manter na liderança, é preciso estar atento às demandas sanitárias e ambientais, cada vez mais rigorosas do mercado internacional, como, por exemplo, a necessidade da rastreabilidade desde o nascimento do bezerro. Hoje, o boi que é abatido para exportação, ele já é rastreado. Então, nós vamos começar por aí e vamos partir para o indireto 1 e depois o indireto 2. O que significa isso? Cria, recria, engorda. Né? Hoje a engorda é rastreada, nós vamos partir para recria e depois para cria. É um projeto longo, nós estamos falando aí de quase 34 milhões de cabeças de bovinos, não é do dia para a noite que você consegue fazer a rastreabilidade de cada bovino desse. Então nós estamos calculando aí que num período de 4 anos a gente vai conseguir atingir todas essas metas. Este projeto de rastreabilidade se trata do Passaporte Verde, um programa do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que deve se tornar lei no estado. A iniciativa objetiva é regularizar e reinserir pecuaristas que estão em desacordo com a lei ambiental e garantir a rastreabilidade socioambiental da carne. Vai ser uma coisa bem faseada, né? No IMAC hoje a gente tem, está sentado na mesa do IMAC, governo, indústrias frigoríficas e pecuaristas, né? Então ninguém quer prejudicar a cadeia, né? Pelo contrário, a gente quer fortalecer a cadeia, então não quer deixar ninguém para trás, não quer excluir. O PREM é um programa de inclusão, né? Então o Passaporte Verde também é inclusivo, a gente quer dar tempo para esse pequeno produtor encontrar os caminhos, né? Hoje, às vezes, não tem nenhum caminho para eles se regularizarem. Para o pecuarista Marco Túlio Soares, da cidade de Rondonópolis, o próximo passo para ampliar a exportação da carne mato-grossense é o investimento em melhoramento genético. 80% das propriedades no estado de Mato Grosso tem menos de 250 animais. Então, são pequenos produtores, 80%. Se a gente olhar para essas propriedades e dar um apoio financeiro, um subsídio, algum apoio com pagamento mais alongado dessa genética, uma facilitação, nós vamos fazer com que esses produtores tenham um bezerro que valha mais 100, mais 200, mais 300. Ou seja, o mesmo hectare ele vai ter mais renda. E aí quem comprar esse bezerro esse bezerro melhorado, ele vai produzir com menos tempo mais arroba. Ou seja, nós vamos ter mais arrobas produzidas em menos tempo. Ou seja, se aquele animal foi melhorado geneticamente, em vez de 2 anos ele produzir 18 arrobas, nos 2 anos ele vai produzir 22, 23 arrobas. E essa carne, obviamente, ela vai ser de melhor qualidade na ponta da gôndola. Então todo mundo vai ganhar com isso. Trazer o mundo para conhecer de perto a produção bovina é o próximo passo do IMAC, ao sediar o World Meat Congress 2025, o maior congresso mundial do setor. Em outubro, né, de 27 a 30 de outubro, o que a gente espera também, o congresso aí para aproximadamente 500 pessoas, lideranças globais, né, mas a gente quer de alguma forma envolver mais a cidade também no evento, mostrando também todas essas características dessa proteína animal, né, a contribuição para a saúde humana, para a civilização, né, para a fixação do homem no campo, né, na origem lá da civilização na Mesopotâmia, Egito. Quer dizer, quando o homem domesticou o gado foi quando ele pôde se fixar. Daí começou a plantar, começou a mudar toda a cultura e começaram as civilizações. A gente quer trazer um pouco de cultura também, como que o Nelore chegou no Brasil, como que o Ando chegou no Brasil, como que foi essa teia toda, como que para a gente chegar hoje onde a gente chegou
com todo esse pioneirismo aí na pecuária mundial. Enquanto esse Congresso Mundial da Carne não acontece, as articulações comerciais seguem a todo vapor. Lá na França, o presidente Lula disse ter confiança de que o acordo entre Mercosul e a União Europeia seja efetivado em até 6 meses. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o acordo pode ser fechado até o final do ano, desde que os países sul-americanos atendam às exigências da França sobre agricultura e meio ambiente, o que causa muita polêmica aqui, porque a agricultura, o agronegócio brasileiro tem as suas propriedades, né? A gente está falando de uma agricultura tropical, que é diferente de uma agricultura temperada na França. Então, tudo isso precisa ser muito bem alinhado. O presidente Lula se colocou, inclusive, à disposição para reunir produtores rurais dos 2 países para que se chegue a um equilíbrio. Entra ano e sai ano e a agropecuária segue relevante para o resultado do Produto Interno Bruto Brasileiro, PIB. No primeiro trimestre de 2025, a produção cresceu 12,2% em comparação com o quarto trimestre de 2024. Contudo, as oscilações de preços no mercado são um fator que sempre refletem no agro e acabam refletindo no desempenho do PIB do país. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, já sinalizou que o crédito mais caro pode atrapalhar o desempenho do agronegócio nos próximos meses. Então, o Ações e Cotações de hoje vai falar sobre como o PIB reage a essas oscilações do setor. Ações e cotações. Para conversar conosco, eu recebo o Cláudio Considera. Ele é coordenador de contas nacionais da FGV IBRE. Muito obrigada, bem-vindo ao Hora H do Agro. Cláudio, eu queria começar te perguntando como que você avalia, analisa essa alta da participação do agro no PIB. É um crescimento que hoje, olhando como está o país nesse momento, com tantas oscilações, com tantas novidades no mercado, esse crescimento, ele é sólido, ele é sustentável, ou a gente está falando de um pico relativamente isolado aí, que pode ter diferenciações ainda esse ano, ainda nos próximos trimestres, de acordo com tudo que a gente está vendo, por exemplo, de taxas de juros altas, diferenciações no IOF. Como que é essa relação? Queria que você explicasse para a gente. Obrigada, mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, boa tarde. A agropecuária ela participa de forma direta e indireta no PIB. Diretamente com a colheita que foi plantado e o abate de animais. Agora ela participa também indiretamente, puxando o quê? A indústria de transformação, que vai fazer o abate do gado, vai fazer enlatados, frigorificar a carne e os vários bens de lavoura que são colhidos. Também ela participa puxando o transporte, né? Toda essa safra, por exemplo, de soja vai ser transportada e colocada no porto. Também o comércio, né? Ele é puxado pela agropecuária, o setor de outros serviços também. Então, ela tem uma importância bastante grande em movimentar a economia. Então, mesmo quando não há crescimento da produção agrícola, ainda assim, o fato de ela repetir, por exemplo, uma safra do ano anterior, ela não vai fazer crescer a economia, mas ela vai manter a economia funcionando com suas diversas atividades, que não apenas a agropecuária. Evidentemente que as limitações de crédito podem interferir na agropecuária, mas me parece que a agropecuária tem tido bastante recursos, tem tido capacidade de investir sem grande tomação de empréstimo. Então, eu acho que a agropecuária tem uma contribuição bastante grande, direta e indireta na economia, e é importante para que o PIB da economia cresça e funcione bem, né?
Agora, o senhor está explicando algo que é super relevante da gente reforçar, que é, de fato, essa pujança do agronegócio, da agropecuária, como que isso contribui para a economia do país, mas citou aí essa questão do crédito. O senhor não acredita, então, que um crédito mais caro no agronegócio, mais escasso, juros mais elevados, isso não necessariamente, então, pode impactar o PIB brasileiro? A gente está falando de coisas que são não necessariamente ligadas diretamente? Elas impactam, né? Agora, não tem o mesmo impacto do que em outras atividades econômicas, dado que você tem juntado recursos nos períodos recentes. A agropecuária tem lucrado bastante. Agora, evidentemente, para tornar possível novos investimentos, com compra de máquinas agrícolas e expansão da produção, isso necessita de recursos, né? Necessita de tomar empréstimos. Evidentemente que uma taxa de juros mais alta dificulta você tomar empréstimo, reduz a sua capacidade de tomar empréstimo. Então, é evidente que a taxa de juros mais alta acaba causando problemas também, assim como, por exemplo, o encarecimento dos empréstimos com o aumento do IOF. Mas há outras coisas na economia que se fazem necessárias para equilibrar a economia. Então, por exemplo, você vai ter que tomar recursos principalmente para a expansão de novas áreas. Então, o IOF, evidentemente, que traz problemas, mas ele precisa também ser adequado às condições do país em termos de dívida e déficits que o governo possa vir a ter. Então, evidentemente que seria melhor que houvesse corte de despesas, mas não havendo isso totalmente, porque cada um quer ficar com o seu recurso, ninguém quer cortar, todo mundo fala, tem que cortar a despesa, mas na hora de cortar o seu, não corta. Então, você tem que taxar outros setores que não estão ainda suficientemente taxados. É o que o governo está fazendo e eu acredito que está no caminho certo. E aí, quais que são, então, as principais medidas que podem ser tomadas para, então, que esse crédito mais caro não prejudique a próxima safra? A gente queria tentar prestar um pouquinho desse serviço para o produtor rural, como que ele pode, talvez, olhar para esse crédito de uma forma inteligente, olhando para essa produção nacional, de uma forma que, de fato, ele continue tendo a produtividade dele, logo, isso vai contribuir para a produtividade nacional, produtividade do país. E aí o PIB, como o senhor bem falou, embora muitas vezes não haja grandes oscilações da produção, isso não reflete necessariamente num PIB menor ou maior, mas pelo menos estável. Reflete num PIB maior, né? Se você toma empréstimo para expandir a sua área de plantação, assim como você comprar novas máquinas, evidentemente que isso é importante para o setor. Então, a expansão da área plantada e aumento da capacidade de colheita é importante. Mas muitas vezes você não deve pensar apenas em fazer disso despesa corrente, né? Se você faz disso um investimento, é diferente. Fica ali um bem de capital que vai te servir para produzir nos vários anos que virão. Então, a despesa corrente, o produtor rural tem tido recursos, me parece, suficientes. Muito obrigada. Cláudio Considera, coordenador da FGV IBRE. A gente agradece muito as explicações, vai continuar acompanhando, porque esse é um assunto que mexe com todos nós, mexe com a economia do país, mexe no bolso, mexe nas exportações. Muito obrigada pelas explicações. Espero recebê-lo aqui em outras ocasiões. Obrigada. Muito obrigado a vocês. E agora, a gente vai ficar sabendo como estará a previsão do tempo para essa semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima.
O Marco Antônio, nosso mestre da meteorologia, está em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, mas ele nos enviou as principais previsões para essa semana para não deixar a gente na mão, então vamos assistir. Olá, Mariana, olá a todos. E olha, como fica o mês de junho, né? A previsão para o mês de junho ainda é de muitas chuvas, principalmente sobre as regiões sul e sudeste do Brasil. Frentes frias estarão passando regularmente pela costa da região, pela costa do Brasil e levando chuvas. Então, a região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná deverão ser as regiões que apresentarão os maiores volumes de chuvas. No entanto, por conta do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, há uma tendência de que as frentes frias consigam ainda avançar e levar chuvas também a várias partes da região sudeste. E não me espantaria, viu, Mariana, se tivéssemos chuvas novamente sobre o Mato Grosso e Goiás. Essas chuvas, já agora ainda na primeira quinzena de junho, será excepcional para incrementar ainda mais a produtividade do milho safrinha, que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Mato Grosso já se fala em uma produtividade recorde. As primeiras colheitas já se iniciaram e algumas lavouras já apresentam índice de produtividade médio acima de 180 sacos por hectare, ou seja, um recorde absoluto dos últimos anos. E essas chuvas, né, que deverão avançar aí pela costa da região sudeste, deixará o tempo também bastante instável sobre São Paulo, o que poderá aí atrapalhar um pouco o andamento da colheita, tanto do milho quanto da cana-de-açúcar e do café, que já estão avançando em vários locais aqui de São Paulo e também de Minas Gerais. Por outro lado, essas mesmas chuvas também vão auxiliar no desenvolvimento, principalmente das lavouras de cana-de-açúcar, que serão colhidas ao longo do segundo semestre. Porém, eu acho que o grande destaque dessa próxima semana, Mariana, não é as chuvas, mas sim o frio, porque após a passagem dessa frente fria, uma nova massa de ar polar estará avançando e levando o declínio acentuado das temperaturas em praticamente toda a faixa leste do Brasil, ou seja, regiões sul, sudeste e até mesmo o nordeste deverá ter um frio um pouco mais intenso ao longo dessa semana. Só para vocês terem uma ideia da intensidade desse frio, a região de Luiz Eduardo Magalhães, ou seja, o oeste da Bahia, poderá registrar temperaturas próximas a 15 graus, ou seja, é muito frio para essa época do ano na Bahia. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Mas e geada? Não há riscos para geadas. Apesar das temperaturas se manterem bastante frias ou bastante baixas ao longo aí de toda essa segunda semana de junho, o fato do centro de alta pressão, ou seja, a massa de ar polar, passar pelo oceano e não como foi no dia 30 de maio, que ela avançou pelo continente, né, levando a um declínio mais acentuado das temperaturas, ocorrência de neve e até mesmo geadas, o fato dessa massa de ar polar agora, mesmo sendo mais intensa do que a do dia 30 de maio, por ela estar no Oceano Atlântico, ela caminhar pelo Oceano Atlântico, ela vai levar muita umidade para o interior do Brasil. Isso atenua um pouco a queda mais acentuada das temperaturas. Portanto, essa primeira quinzena de junho, além de ser marcada por chuvas em grande parte das áreas produtoras do sul, sudeste e até mesmo em algumas áreas do centro-oeste e também grande parte das regiões do nordeste e extremo norte do Brasil, a segunda quinzena de junho aí não é tão úmida. A tendência é que durante a segunda quinzena de junho
as chuvas fiquem mais concentradas sobre a região sul, onde há previsões de chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes da região sul e leste do Paraná. Com isso, as condições para o plantio da nova safra de inverno, trigo, aveia, centeio, entre as diversas outras, será favorecida. Além disso, com retorno na segunda quinzena de junho do tempo mais seco, principalmente no sudeste e centro-oeste, as condições estarão excepcionais para o andamento da colheita e trato culturais. Já o nordeste, as chuvas ainda continuam somente na faixa litorânea do nordeste, o que é normal para essa época do ano. Os volumes deverão variar aí, horas um pouco mais intensas, horas mais na forma de pancadas, mas toda essa faixa leste do nordeste deverá ter chuvas muito boas ao longo de todo o mês de junho, assim como também o extremo norte da região norte, que ainda receberá bons volumes de chuvas ao longo de todo o mês de junho. Um grande abraço. O estádio de futebol Allianz Parque, aqui em São Paulo, recebeu nos últimos dias a segunda edição do GAF, o Global Agribusiness Forum, que é organizado pela consultoria Datagro. O ambiente é um misto entre palco político, discussões sobre mercado, exposição de produtos da agricultura familiar e shows sertanejos. Entre tantos assuntos discutidos, 2 palavras foram mencionadas com muita frequência: insegurança jurídica. Esse é um tema que persegue vários segmentos do agro. A forma como as recuperações judiciais estão sendo conduzidas, os projetos de lei que tentam alterar a lei do Código Florestal, a discussão do marco do licenciamento ambiental e a falta de definições sobre o marco temporal para terras indígenas são algumas das inseguranças destacadas pelo setor. Os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Antônio Denário, de Roraima e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, estiveram no GAF e falaram sobre a importância de o país apresentar mais segurança jurídica para alavancar os investimentos no agro a nível estadual e federal. O assunto também ganhou proporção no GAF, porque o evento reúne atores do agronegócio e do mercado financeiro, a exemplo da XP Investimentos. O cenário mostra, então, que tanto empresários rurais quanto investidores precisam de um arcabouço legal, robusto e que seja respeitado para que o agronegócio se alavanque ainda mais. Nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada a essa equipe que faz o programa acontecer e a gente te espera na próxima semana. Um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento: Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante.